Voltei, minha gente, voltei. Meus queridos, técnicos em administração, começou, segunda aula, olha aí o conteúdozinho, perfil de características do empreendedor, rapaz, dia 1º de novembro, vamos que vamos, galerinha? Empreendedorismo e inovação, vamos para cima. O que nós falamos na aula anterior? Com uma continuação agora para vocês, meus queridos. Prestem atenção. As características dos empreendedores, elas podem ser aprendidas. Flexibilidade trabalha a perspectiva principalmente de você enfrentar os riscos, mas preparado. Saber ouvir sugestões, saber enfrentar o risco de forma que você use o conhecimento a seu favor, avaliando as possibilidades, ao invés de ser teimoso, ser alguém que seja determinado, mas para buscar alternativas diferentes. A iniciativa, hoje, ela pode ser provocada como um comportamento. Mais do que a iniciativa, para apresentar propostas aos problemas reais que acontecem no dia a dia, você tem que ser, proativo. Proativo quer dizer mais do que iniciativa, professor? Quer dizer mais do que iniciativa, quer dizer que você está em prol de alguma coisa que pode acontecer. Então você vai tentar se antecipar. A perseverança, ela vai ser ali determinante para você contornar os problemas que vão estar acontecendo, porque se você tem perseverança, mostra que você tem um propósito, que você tem um sonho, que você percebe os limites e que você vai buscar ajuda. Isso tudo conectado a fatores que estão pessoais e ambientais sendo estudados constantemente. Gente, veja, eu tenho a máxima de estar por meio de pessoas alinhando os meus recursos para gerar oportunidades. Mas fora, no macroambiente, porque aqui é o microambiente, certo? E aqui é o macroambiente, eu vou ter fatores, é claro, de capital de risco, de estrutura, que pode ser boa ou positiva, de acordo com o governo, quer seja estadual, municipal ou federal. Os negócios, por si só, eles vão estar fluindo por meio de um alinhamento com a educação, com a sociedade, com fatores culturais, com a legislação a ser refeita, com a política de bancos, e a política de bancos entra a questão dos financiamentos, com aqueles que investem nas empresas que querem alavancar os seus negócios, como os influenciadores, os chamados angels também, que estão lá no mercado de capitais, no mercado financeiro. Isso repercute tudo em cima do teu conhecimento, em cima do que você se prepara, porque são variáveis que você vai ter que estar mapeando para resistir à frustração. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre sai como você planeja. Deixar-se abater por situações de frustração, na primeira frustração você já quer fechar o negócio, por exemplo. Empreendedores não são assim. Empreendedores têm as dificuldades, eles vão tentando vencer. Primeiro com uma mente, uma mentalidade forte, ou seja, precisam de um mindset extraordinariamente forte. O que é mindset, prof? O que é, prof? O mindset é uma mentalidade de crescimento. Você tem a mentalidade de crescimento e você tem a mentalidade fixa. Existem pessoas que têm a capacidade de trabalhar o reeditar mental para saber que os problemas é que vão deixar você mais forte e que vão te alavancar para novas situações. Então, ciclos são fechados, ciclos são ultrapassados, são vencidos, mas para que você possa superar e gerar mais confiança e ter mais garra na execução dos projetos. Ou seja, meus queridos, veja que a mentalidade forte, ela consolida o que o entrepreneurship ou o intraempreendedorismo dentro das organizações, que é o empreendedorismo dentro da corporação, pode consolidar. Como ficha técnica aí especificamente. Tá, professor, eu quero construir minha carreira dentro da organização, então quero ser um empreendedor corporativo, como um técnico em administração. Beleza, show de bola, maravilha. Se Maria Cauane quer ser assim, se Marcos Ricardo quer ser um intraneurship, um intraempreendedor,
Se Catiane quer ser também, ou o pessoal que está, meus queridos alunos que estão lá em Assunção do Piauí, tranquilo. Por quê? Porque você vai precisar fortalecer constantemente a tua visão de instituição, tendo foco em relação ao propósito da empresa, sabendo que estando no setor público ou privado, você vai ser uma pessoa que vai servir com as suas competências e habilidades, vai fazer simplesmente uma constante análise do cenário, saber se você inova, se você tem um espírito de dono, mesmo sendo empregado, se você tem um espírito de dono e se tem aquilo ali como seu, para que você construa sua carreira, e mesmo sendo servidor ou empregado, você vai estar servindo ao cidadão se estiver no setor público e vai estar servindo ao consumidor se estiver no setor privado. Ponto. Essa é a ficha técnica do intraempreendedor, aquele que é o empreendedor dentro da organização, que sabe que a razão de ser dele está alinhada com a razão de ser da organização, que sabe que a prospecção de futuro e ser referência no futuro está também exatamente ligada à empresa. Opa! Consequentemente, as características dos empreendedores que vão abrir algum negócio é de sempre aproveitar as oportunidades, mapeando as ameaças, sempre tendo a capacidade de ser agente de mudança, se adaptando. Então, a adaptação é fundamental e bastante comum para que você mapeie essa perspectiva, conceitue estes enquadramentos, principalmente nos perfis que nós vamos ver ainda, principalmente no que a gente vai ver ainda, porque é importante o quê? Você entender que o empreendedorismo corporativo, ele é diferente do líder. Eita, professor, Por quê? O líder específico, ele está trabalhando lá com uma perspectiva diferente do empreender. As decisões partidas da autogerência, chamado top-down, e não o down-top, o top-down quer dizer que você está ali numa perspectiva de ter seguidores, e esses seguidores vão estar te obedecendo numa hierarquia gerencial. Se você empreende corporativamente, a cultura do empreender traz um alinhamento de fazer, todos líderes. Eita, professor, então isso é a diferença? Porque assim, tem líderes que são líderes, mas não se preocupam em liderar líderes. Querem ter só seguidores. O empreendedor corporativo, meus queridos, ele traz uma outra perspectiva. Ele traz uma perspectiva de liderar líderes para que ele possa ter mais e mais uma multiplicação de pessoas melhores do que ele. Eita, professor, então isso aí é profundo. É profundo mesmo. Então veja, quer ser um empreendedor corporativo? Então você tem que aprender a liderar líderes e que esses líderes possam crescer mais do que você. É aí que entra aquele empreendedor, por exemplo, um empreendedor nato, que ele não precisa estudar, ele precisa se aperfeiçoar, mas ele nasceu com aquelas habilidades. Ele tem ali, demonstra desde cedo, na infância, na adolescência, que sabe sim lidar com os seus negócios, com os seus valores, que os valores que foram aprendidos de forma religiosa ou na família, eles perpetuam. Porém, eu sei que o empreendedor corporativo, ele pode ser aquele empreendedor também que seja nato, que ele vai buscar transformar as suas ações em sucesso. Ele precisa de liberdade e incentivo para esses recursos. Ele precisa saber que pode colocar tudo em prática e que isso vai gerar um retorno para ele. É a pessoa diferenciada, gente. É a pessoa que vai buscar empreender aprendendo constantemente. É a pessoa que vai alavancar um novo negócio sabendo que esse novo negócio vai ter que assumir riscos e que ele vai ter novos resultados, que podem ser positivos ou negativos. Porém, o empreendedor, que é aquele corporativo, ele vem com aspectos de tentar trabalhar principalmente com as nomenclaturas digitais. Por exemplo, os empreendedores de startup. Os vários tipos de pensamento existentes valorizam essa posição.
A situação de olhar sempre os obstáculos como barreiras que precisam ser transpostas e como oportunidades, consolidam essas perguntas que nós colocamos para vocês. A autoavaliação ela deve ser contínua dentro do empreendedorismo corporativo, meus queridos. Deve ser contínua. Por quê? Porque você pode ali ter uma perspectiva de fomentar empreendedores que sejam seriais. Aqueles que são fanáticos e adoram desafios, adoram uma atitude executiva, que não é muito forte num contexto onde eu presto atenção em tudo, e o que ocorre ao redor disso tudo é que é muito trabalhado o conhecimento, e o conhecimento por meio da comunicação. Ele é muito comunicativo e participativo, ele tem um perfil de disseminar esse conhecimento, então ele vai buscar o estudo constantemente, para aplicar na prática. Mas, veja, o empreendedor corporativo, ele tem que mapear algumas questões. Primeiro, fazer identificação e avaliação das oportunidades constantemente. Fazer definição do negócio, para onde o negócio quer ir. Colocar a metodologia de planejar as estratégias e as metas como resultado almejado. Identificar os recursos necessários constantes num conceito que seja primordial para ele, para levantar recursos e alocar esse recurso da forma correta, implantando as ferramentas numa forma direcionada para gerar lucro para a organização e colher os frutos por meio de avaliação dos resultados para saber o que falhou. Então veja que existe uma metodologia, gente. Existe uma metodologia do empreender corporativo. Essa metodologia do empreender corporativo está ligada à sucessão de levantamentos, por exemplo, do empreendedor corporativo. Por quê? Porque ele é o típico executivo que é competente e tem uma visão voltada para resultados. Para resultados, eles são ambiciosos. E não confunda ambicioso com ganancioso. O ganancioso, ele faz qualquer coisa para ter o resultado. O ambicioso, não. O ambicioso, ele tem ética. É bem diferente. E tem o poder de convencimento. No entanto, eu também vou ter, por exemplo, os empreendedores sociais. Aqueles que estão envolvidos em questões humanitárias. Esses, sim, têm um respaldo, de responsabilidade. Mas responsabilidade social, de responsabilidade social. Essa responsabilidade social, minha gente, não é filantropia. Mas como assim, professor? Não, filantropia é aquilo que você vai realizar uma vez por ano, na época de Natal, cestas básicas. Responsabilidade social são contínuas ações sociais programadas ao ano inteiro. Então ele está investindo exatamente nisso, num capital social, que isso possa trazer um progresso até mesmo corporativo. E esse progresso corporativo, mesmo sendo, por exemplo, um empreendedor social, ele vai precisar de inovação, ele vai precisar de pessoas. Essas pessoas que vão retroalimentar a organização e vice-versa. Com o quê? Com atitudes empreendedoras e essas atitudes que internamente precisam gerar oportunidades por meio de ideias, por meio de situações que possam ser mapeadas, que tenham riscos e que a criatividade traga aí mudanças que sejam culturalmente voltadas para a adequação da cultura organizacional, de novos negócios, com novos processos, com novas estruturas que sejam mais flexíveis. E não estamos colocando na questão da flexibilidade dos valores, porque os valores eles podem ser modificados, mas flexíveis não, eles podem ser principalmente modificados com perspectiva de se dar um novo horizonte. Agora, esse processo de empreender corporativamente precisa dessa retroalimentação com inovações e com situações que possam se readaptar. A readaptação faz com que, por exemplo, até alguns perfis de empreendedores possam se destacar. Como assim? Primeiro, vou abrir um negócio.
O empreendedor, por necessidade, é aquele que não tinha planejado abrir o negócio, não tinha outra alternativa a não ser abrir o negócio. E aí ele vai tentar avançar em cima disso. Opa, tentando avançar em cima disso, o mercado de trabalho, ele pode sim ser um mercado que, se não for estudado, ele pode abrir uma alternativa que ele possa se dar mal. No entanto, se ele se preparar e se ele colocar o conhecimento ao seu favor, pode ter certeza, gente, este conhecimento vai consolidar o empreender de forma que ele empreendeu, que foi por necessidade. Então, as pessoas que geralmente são demitidas, encaminhadas para o mercado de trabalho, têm que usar o conhecimento como um diferencial para praticar. Lembre disso, conhecimento para praticar, porque senão, se for abrir um negócio por necessidade e não tiver preparado, a falta de preparação faz com que você não tenha resultados e lucratividade para a organização. No entanto, quando eu vou pensar em empreender, eu não posso, gente, pensar em não agir com uma ideia alinhada a um plano de negócios que possa ser executado, que possa entender que vai ocorrer uma transição até a sua execução, para que eu possa verificar e melhorar todos os fatores que foram executados naquela ideia. O empreendedor traz este conceito mental. Este conceito mental, ele é consolidado por exemplo, aquele que já abriu o negócio e deixa para a família, para os filhos, para os netos. Então, ele vai estar herdando. Aquele empreendedor que herda, ele tem que se preparar. Tem que entender que a preparação é fundamental, porque senão ele vai perder aquele fio da meada, ou seja, ele vai perder o feeling que foi e fez com que o patrimônio fosse erguido, perpetuado. Todavia, o se preparar neste conceito quer dizer o seguinte: quero ser um empreendedor? Ok. Tive uma experiência de receber, por exemplo, uma empresa para tocar para frente. O Sebrae é uma das instituições que se propõe, por exemplo, a consolidar este perfil. O que a pessoa tem que entrar? Primeiro, ela tem que ter o acesso às etapas que ela vai ter que participar. Não vai ser fácil. A ampliação dos negócios, o trabalho de qualificação, de aprimoramento, de estar avaliando o que se aprendeu, o posicionamento em relação às ofertas, o garantido de tratamentos diferenciados, as MEIs, as situações voltadas para a digitalização que hoje ocorrem, são de suporte do Sebrae. O Sebrae é uma instituição que fomenta o empreender. E o empreender que também chega a ser um empreendedor normal, aquele que quer realmente conhecer e trabalhar em cima do seu sonho. O seu sonho vai estar ligado a quem está simplesmente querendo realizar de forma normal o empreendedorismo, trabalhando na perspectiva de minimização dos riscos, buscando atingir suas metas e metas dentro de prazo. Porém, algumas dicas, por exemplo, o Sebrae também coloca como diferenciadas para quem quer ser candidato a empreendedor. Candidato, tá, gente? Candidato. Primeiro degrauzinho. Você pensa em gerar quantos empregos? Segundo degrau. Como mobiliza as lideranças para estarem dentro da empresa que você vai estar? O que você vai precisar para fazer para desburocratizar a sua empresa? Que tipo de apoio você vai precisar como empreendedor? O município onde você está, ele favorece ao empreendedorismo? O incluir como política para eles, para o Sebrae, dentro das escolas, que é exatamente toda essa parceria, às vezes também nós fazemos, realizamos aqui com o canal, com o Sebrae, temos.
em estar fomentando o espírito empreendedor em vocês, dentro das escolas, qualificando vocês para oportunidades que fortaleçam a identidade dos municípios onde vocês estão, principalmente para que vocês tenham um sentimento de cooperação e possam fomentar aí a inovação por meio da sustentabilidade, de uma forma geral. Então, meus queridos, mostra que esta parceria, ela consolida, por exemplo, o que acontece no dia a dia. Veja que os estudos trazem características de que o comportamento é o diferencial nos empreendedores de sucesso. Eles têm um comportamento diferente. Eles trazem aí toda essa concepção que é relembrada pelo Sebrae. Tudo que a gente fomenta em relação a comportamentos de perseverança, de iniciativa, que nós colocamos já para vocês como forma proativa. E isso deixa bem claro que são comportamentos. Então, se são comportamentos, podem ser aprendidos, professor? Podem ser aprendidos. Agora veja o seguinte. Olha só a pesquisa aí que a gente coloca aí. Olha só. Covid 2019. Nós temos 2 anos aí, tá? 2019, 2020. Olha o que aconteceu com os empreendedores. Nós temos aí o total de empreendedores em 2019 e que derrubou as taxas do empreender de 53 milhões,4 para 22, né, em termos de operação no ano. O ano 2020, ele teve um diferencial. Ele veio aí com um conceito ainda mais diminuindo o número de empreendedores, de 44 milhões para 12 milhões. Olha só a variação, gente. E aí o aumento do desemprego se tornou motivo para quem? Para os empreendedores, que foi aqueles por necessidade. Vejam que saiu de 32, de 23% para 37%. E em 2020, de 23,4% para 50,4%. Aquele empreendedor, por necessidade, ele avançou no perfil da pandemia. Este empreendedor, possivelmente, na maioria deles, quebraram. Por quê? Porque eles não se prepararam. Não tiveram criatividade sendo trabalhada de forma sistemática, desenvolvendo no dia a dia essa criatividade. Porém, o empreendedor ainda avança por meio da evolução dos números de quê? De mês. 2014, aliás, em 14 de março, o que aconteceu? Tivemos um avanço e este avanço continuou até 31, aonde foi feita a pesquisa, para que 327,360 mês fizessem com que abrissem os seus negócios e disseminassem os seus negócios. Então entra aí um contexto que é o diferencial. Pessoas querendo ter o protagonismo, ou seja, protagonizar a sua energia, focar os seus pensamentos positivos para correr atrás dos seus sonhos, ser protagonista da sua própria história, fazendo com que esses estudos que foram levantados mostrem. No ano passado, até o ano passado, 2020 e o ano passado, você vê as taxas dos tipos de empreendedorismo acontecendo ali numa vertente. Você vê que se manteve de até 3 meses, ó, o empreendedor do crescimento ocorrendo a mesma taxa. De 3 meses a 5 anos, de 23 caindo para 21. Até 3 anos, 13 caindo para 11. Mais do que 3 anos e meio, indo de 8,7 para 9, aí dando uma alavancada. Os empreendedores por necessidade
Em 2020 foram 50,4. Caíram. E olha só, gente, 2 pontos percentuais. O de necessidade. Por quê? Falta de preparo. Falta de conhecimento aplicado. O por vocação. Aqueles que tinham uma vocação, ou seja, já tinham DNA, saíram de 66 para 70. Isso quer dizer o quê? Que eles geraram valor, meus queridos, com base no conhecimento. 46% ainda querem ter o negócio. Ou seja, o país tem 43 milhões de empreendedores. 43 milhões de empreendedores. Só que perceba que por necessidade, olha o número caindo. E por vocação, olha só. Qual é o grande diferencial aí? O diferencial é aquelas pessoas que tentaram empreender, mas elas, por exemplo, por necessidade, elas não têm o perfil de empreendedor, ou elas não trabalharam o seu perfil por necessidade. Então mostra que não é só abrir um negócio, é você também adentrar em cima do conhecimento, meus queridos e minhas queridas. Veja, está fazendo o curso de administração, ok? Então se perceba neste curso de administração. Veja se você quer empreender dentro da empresa ou se você quer abrir a própria empresa. Certo? Maria Cauane, Marcos, Ricardo, Catiane, turma forte, vamos que vamos. Pois é. Então, a rebeldia nas questões voltadas para os padrões de impostos é você ter aquilo que sempre foi feito e você tentar fazer de outra forma. Entra como característica do empreendedor a capacidade de diferenciar, fazendo alguma coisa realmente diferente para ter um resultado diferente. Então é o fator decisivo para aqueles que foram por necessidade. Porque, por exemplo, no país cresce o número de negócios com mais de 3 anos e meio no Brasil. A taxa de empreendedorismo, gente, é estabelecida e ela considera o número de empreendedores com mais de 3 anos e meio. Isso, a fonte de pesquisa é o Sebrae, tá? Ocorreu uma alavancagem, é claro, a taxa passou de 8,7 para 9,9. O empreendedorismo estabelecido ali em 14 milhões. Então, esses 14 milhões, houve um avanço de 14 milhões aí. Então, nós estamos em posições em que a gente realmente precisa, ó, a gente avançou, o país avançou de 13º para 7º na posição. E isso pela necessidade e de alguns a visualizarem de que, por necessidade, precisariam se preparar. É um país empreendedor? Sim. Mas a preparação tem que vir junta. Junto com o quê? Com o comprometimento, com saber que aquilo ali é mais do que vestir a camisa, é dar o sangue, dar o sangue pela orientação ao futuro, com uma visão de futuro de ser referência. De ser referência, meus queridos. Referência. Todavia, encontra-se o quê? Encontra-se que você vê vários países com taxa de crescimento, por exemplo, no ano da pandemia, por necessidade, e vê que a consolidação ali entre os 10 continua. 35%. País mais empreendedor em termos de pequenas empresas, Reino Unido. Só perde, no caso aqui, os Estados Unidos só perde para ele, porque os Estados Unidos ainda é uma potência de empreendedorismo. Ainda é. Mas veja quantos países ainda estão na frente do Brasil, principalmente em relação aos chamados países de primeiro mundo. Itália, França, Japão, Alemanha, Canadá, Austrália. E o Brasil está à frente da Tailândia, com uma perspectiva de crescimento maior ainda, entre os top 10. Top 10 que investe em imaginação e em proatividade, assim como tolerância aos riscos moderadamente, preparadamente. Então você vê que há um investimento na preparação proativa em relação às mudanças, há uma verificação por parte da inovação. É um dos países mais inovadores.
nós estamos entre os 50 do planeta. E nós temos mais de 200 países, então, no nosso planeta. Então, nós temos o quê? Um conceito de que o Brasil ainda precisa melhorar muito. Fontes como a Bloomberg, que estudam o mercado, analisam com vários fatores a questão da inovação. Mas o Brasil pede para o número 1. Até ali, né, o quinto, você vê que, em termos de inovação, e a tecnologia está à frente ali na Coreia do Sul, Singapura e Suíça, a Alemanha acompanhando e Suécia também, você vê que a briga é ferrenha. Você vê que a grande potência dos Estados Unidos e a China, eles não estão entre os 10. Não é? Então, essa perspectiva de crescimento, ela é muito válida para o Brasil, em termos de inovação e empreender. Porém, verifique o seguinte, meu querido e minha querida, o desempenho profissional ele é decisivo, mas isso começa a ser mapeado pelo Sebrae dentro das universidades. Os comportamentos em relação ao se autotreinar, ao se moldar. Este conceito ele faz parte de toda essa conjuntura. Veja aí a nossa taxa de crescimento. Olha só o que está acontecendo em termos de potencial e que dispara por meio dos 50 milhões de brasileiros que desejam abrir o negócio. Desde 2017, vem de 15%, chegando antes da pandemia a 30%, e quando começa a pandemia, o volume aumenta. O motivo pela pandemia, ele é de 1 para 3. Taxa de crescimento de 75%. Pessoas querendo empreender, mas tendo que se preparar em gestão. E tendo que se preparar em situações relacionadas a, principalmente, a ser um bem-sucedido empreendedor, porém, tendo que trabalhar os valores e culturas das organizações, desenvolvendo experiências de negócio, se diferenciando, dando margem para a intuição e sabendo que eu tenho que seguir alguns processos. Que processos seriam esses? Primeiro, eu tenho a descoberta, eu tenho a interpretação, eu tenho a ideação, eu tenho a experimentação e eu tenho a evolução. Agora perceba bem isso. Nesta análise, meus queridos e minhas queridas, percebam que nós temos um sequencial acontecendo aí, ó. A descoberta é de quê? É do processo. Onde você vai levantar necessidades. Daí, você vai para o número 2, que é a interpretação. Nessa fase, você vai precisar o quê? Entender as suas percepções. Você está tendo ideias, que são chamados insights. E esses insights você vai ter que colocar no papel. Anota os pensamentos, veja o que você está querendo, registra isso. Porque é fundamental que você tenha isso depois no papel, para que você sacramente a sua ideia. A ideia que está aí no número 3, que é a ideação, ela vem por metodologias, principalmente a dos brainstorms, onde todos os participantes ali, eles estão sacramentando a preocupação de selecionar a melhor ideia para se aplicar na prática, para que eu possa experimentar. E esse experimento, gente, ele exige que eu tenha, no número 4, o protótipo. E esse protótipo, ele possa ser ou um produto intangível, que é um serviço, ou um produto tangível. Ele vai buscar arriscar a percepção de sugestões, só que para que eu possa evoluir, eu tenho que ter um processo criativo que seja importante e que ele tenha em constante construção, e o desaprender para aprender algo novo faz parte deste contexto. Então veja que sequência maravilhosa você pode visualizar aí neste quadrinho. Você descobre, passa a interpretar, usa a ideia para experimentar e evolui positivamente nas suas ações. Ou seja, você deixa os maus hábitos para trás e trabalha um contexto de reeditar o modelo mental do empreendedor, meus queridos. Todavia, é aí que você
começa a entender a evolução verdadeira. Porque você entendendo agora na juventude, vai saber que o empreendedor ele precisa sonhar, mas ele precisa colocar os pés no chão. Ele vai ter que ser um trabalhador incansável, se envolvendo com as pessoas e com os processos, liderando gente pelo exemplo e com uma liderança servidora. Porém, ele tem que aplicar a ciência da gestão, trabalhando o quê? 4 métodos que precisam estar na gestão. Olha aí os 4 métodos que nós falamos durante as 2 aulas: planejamento, organização, direção e o último, que é o controle. Então você vê, isso são métodos da gestão? Exatamente, meu querido e minha querida. No planejar, você tem que ter os objetivos e as metas, saber quais são as necessidades da empresa e ver como é que você vai alcançar esses resultados. Na organização, você tem que delinear os cargos, as tarefas de cada um, fazer a descrição dos cargos, saber quem são, que fazem parte da sua equipe de staff, que está lá no back-office atrás, preparando as políticas de prioridade, alocando os recursos, para que você direcione isso e conduza as pessoas a se automotivarem, se comuniquem melhor, minimizem as fofoquinhas, passem a solucionar problemas e não criar problemas, gerindo as mudanças, se adaptando melhor às situações. No quarto, você vai controlar isso tudo. Controlar o planejamento, a organização e a direção, medindo indicadores. E esses indicadores podem ser indicadores financeiros, de processos internos, de aprendizado e crescimento e dos clientes, estabelecendo esta comparação entre os padrões e tornando necessário a melhoria do desempenho. Ou seja, mostre que para empreender é preciso também ser um gestor. O empreendedorismo mostra também o envolvimento e comprometimento com o gestor. É impressionante o quanto nós temos de empreendedores que acham que é só abrir um negócio, e não é. Se eu não tiver, meus queridos, esses 4 fatores sendo trabalhados constantemente dentro da organização, a organização quebra, a organização fecha. Opa! E aí eu me lembro de quê? Que eu preciso de pessoas controlando o comportamento também, mapeando esses comportamentos. Dentro dos empreendimentos, eu preciso de empregados envolvidos que saibam aprender com os seus erros e que saibam, estejam envolvidos no processo empreendedor contínuo, avaliando as oportunidades, desenvolvendo novos planos de negócios. Eu não faço só um plano de negócio e fico com ele com o resto da vida, não, gente. Eu vou buscar captar novos recursos e gerenciar a empresa que foi criada. Isso tudo sendo relacionado com o que a gente já falou. Esse quadrozinho aqui mostra o resumo de tudo o que nós já falamos. O que é que eu tenho que avançar em relação a isso? O que é que eu posso, de forma impulsivamente, ser controlado também? Porque a impulsividade ela faz parte do processo. Ela traz uma taxa de mortalidade das organizações de uma forma assustadora. Só que agindo de forma impulsiva, sem fazer um planejamento adequado, eu vou adiantar o fracasso da organização. Então, o que eu tenho que ter? Um mapa mental para poder entender que o empreender precisa, se eu vou ter o próprio, eu vou ser meu próprio chefe, eu vou ter que ter autoconfiança, assumir riscos. Ok, eu vou ter esta definição para o meu negócio próprio, analisando sempre a economia e sabendo que vão ter variáveis que não vou poder controlar. Se eu vou estar empreendendo dentro da empresa, a competitividade vai ser uma máxima constante, vou ter um chefe interno, mas com ações internas que possam estar mostrando que eu estou buscando a melhoria contínua sempre, criando produtos e técnicas sempre. Opa, então é aí que você entra em tudo que nós vimos nesta aulinha, meus queridos. Este aperfeiçoamento traz isso, essas características, mostram. Olha só, quem é que eu coloco aí como uma frase para ficar na tua cabecinha aí, ó? Elon Musk. O cara que está agora comprando a Twitter e o homem mais rico do mundo.
Esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor. Olha a palavrinha, fazer melhor. Lembra lá? Pois é. Do fazer, que eu falei, ser, antes de fazer, para ter. Para ter. Mas, olha aí. Olha o que a gente pode ter de atividadezinha, deixar para vocês para casa, para vocês aí começarem a ver o que vocês podem correr atrás. Uma perguntinha: uma empresa está inserida em um ambiente de negócio que influenciará diretamente e indiretamente o seu processo de decisão, considerando o microambiente. Conceitue o stakeholder e cite exemplos. Vou deixar para casa para vocês, tá? Já deixo também a outra perspectiva aqui, ó. Fernando vende roupas e acessórios esportivos para pessoas da cidade em São João do Piauí. Ele começou vendendo uma empresa, né, uma pequena empresazinha e tal, com pedido de uso pessoal, e foi crescendo. Começou a fazer seu próprio estoque lá, abriu a MEI. Depois veio a formalização, que ele se enquadraria. E aí, qual seria a alternativa que mais adequada à realidade da empresa descrita? É uma empresa de manufatura? É uma empresa e um sistema de fabricação de grande quantidade? Para padronização em série? É um atacado com produtos oriundos da manufatura? É uma empresa de varejo que vende o produto diretamente para o consumidor final? Quais são os serviços aí? Quais são as atividades? Os benefícios, satisfações? Eu quero que você printe aí para a gente fazer na próxima aulinha. Nós vamos responder essas questõezinhas aí, tá? Eu quero que você leve para refletir para casa. Vamos que vamos. E a terceira atividadezinha, ó, ao longo da disciplina, discutimos diversos conceitos para o empreendedor e empreendedorismo. As duas aulas aqui agora, hein? O foco é nas qualidades e nas habilidades relacionadas. Eu quero que você conceitue e ressalte aí. Faz um papelzinho para você depois mostrar para o seu professor mediador, tá, gente? Olha aqui para mim, olha só. Essas questões aí, discute com o teu professor mediador, vê o que você pode melhorar, tá? Porque isso é para você refletir. Lembra que a gente só tem 2 aulas por semana, né? Então você tem uma semana aí para refletir sobre isso. Tá certo? Meu querido e minha querida. Show de bola, pessoal de Assunção do Piauí. Espero que estejam aí automotivados, galerinha. Pessoal aí do YouTube também. Maria Cauane, Marcos Ricardo. Quem mais? Catiane Rocha. Turma, manda ver. O pessoal aí, ó. Ou uns estão empreendendo, abrindo negócio, ou outros estão empreendendo dentro da sua carreira. Qual dos dois você escolhe? Qual dos dois você escolhe? Eu sei que vocês vão fazer muito sucesso. Porque o tio Loyola foi.